Então, hoje, o que nós vamos meditar, eu vou ler um trecho de Marcos e de Mateus, porque os evangelhos sinóticos vão ser complementares aqui, e não vou ler o trecho todo do evangelho de hoje, mas são duas frases que eu quero que a gente medite um pouquinho para pensar um pouco na proposta. A primeira parte está em Marcos, capítulo 9, versículo 35, quando Jesus diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Em Mateus 18, ele diz assim, Mateus 18, versículo 2, ele chamou perto de si uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação. Bem, qual é o contexto desse evangelho, né? Nesse contexto aqui de Marcos, que foi o evangelho de hoje, Jesus estava andando com os discípulos, sozinho, porque estava ensinando um monte de coisa aos discípulos, uma forma muito íntima, e estava contando para eles o que ia acontecer. Falou: eu vou sofrer, eles, homens, vão me pegar, eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Enquanto Jesus explicava tudo isso, os discípulos iam atrás discutindo quem é o maior. Então Pedro devia pensar assim: não, o maior sou eu. Vocês não viram o que ele falou comigo lá em Cesareia de Filipe? Aí Judas falou: não, eu fui responsável por ele pelo dinheiro. Pedro e Tiago falou: não, nós fomos convidados para ver a transfiguração. E essa turma estava discutindo. Jesus chega em casa e fala com eles assim: o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram com vergonha. Eles olharam nos olhinhos de Jesus e viram a distância que tinha entre a proposta de Jesus e aonde eles estavam. E assim hoje somos nós. Hoje esse evangelho é para nós. Hoje Jesus faz a mesma coisa. Ele nos reuniu. Vocês acham que vocês estão aqui à toa? Nada. Trouxe, cada um, buscou, um por um. Hoje ele nos reúne, assenta conosco aqui agora e vai nos ensinar. É a mesma coisa. Porque hoje ele fala: vem cá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês também não estão aí pelos caminhos da vida, se matando tantas vezes, brigando tanto, para saber quem é o maior, quem é o mais importante. Então Jesus vem nos mostrar isso, e é nessa hora que a gente tem que abrir o ouvido, para que essa palavra não ressoe só no nosso ouvido, mas que ela venha ressoar no nosso coração, até que ela se transforme em palavra de vida. Porque se ela não me transformar, não adiantou escutar. Então ela tem que sair do ouvido para o coração, do coração para a vida. É assim que a palavra de Deus é viva, não é? Porque aqui a única coisa que Ele quer é nos orientar. Desde que o mundo é mundo, o ser humano deseja ser o melhor, o maior. Isso tem alguma coisa de errado? Claro que não. Qual é a coisa errada nisso? Nenhuma. Então nós queremos ser o melhor, o maior, até como uma forma de ser reconhecido, até como uma forma do ser humano ser valorizado, ser respeitado. Se você olhar isso nas crianças, a criança quer ser melhor na escola. Se ela não consegue ser na escola, vai para o jogo. Mas ela sempre dá um jeito de querer ser melhor. E o mundo caminhou muito no progresso. A grande mola propulsora do mundo foi esse desejo de melhorar. Esse desejo de fazer uma caminhada, de fazer as coisas mudarem. Então Jesus não tem nada contra isso. Tanto que a primeira parte ele fala assim: se alguém quiser ser o primeiro. Então não tem nada errado. Você quer ser o primeiro em alguma coisa? Você quer ser o melhor na sua profissão? O melhor em qualquer coisa que você fizer? Se isso não há nada de errado. Mas a questão é a seguinte, não é? Na verdade, quando Jesus fala isso com os discípulos, ele fala, se vocês quiserem ser o primeiro, vocês não podem fazer como as autoridades da época de vocês fazem. Está lá em Lucas 22, ele continua a orientar e fala assim: os reis das nações as dominam, e aos que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós não deverá ser assim. Pelo contrário,
o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Nessa hora Jesus dá um golpe mortal, né? Ele dá um golpe mortal sobre qualquer ideia que nós temos sobre a autoridade, sobre o poder e sobre o governo. É nessa hora que ele faz uma mudança. Porque se a gente acha que a autoridade é dominar o outro, é escravizar o outro, é estar em cima de alguém para que eu possa me identificar e falar, olha como é que eu me afirmo que eu sou bacana. Porque eu tiranizo você, eu te escravizo. Então será que a gente já entendeu que quando eu recebo qualquer cargo de chefia, ou quando eu recebo e passo a ser um diretor, um presidente, um gerente, qualquer cargo que me seleciona, será que eu já pensei que o sentido da autoridade significa ser primeiro para? Quer dizer, eu vou pegar o que eu tenho de melhor e oferecer para o outro? Será que nós já entendemos que quando eu recebo um cargo é para servir? Nada, né? Entendemos nada. Será que a gente já entendeu que a gente serve ao Senhor e ao irmão? Sabe por que não entendemos? Porque na verdade o centro está em nós, não está em Deus. Então porque o centro está no meu próprio umbigo, eu tenho que servir a mim, e eu tenho que ser o mais bacana, a mais poderosa. Para quê? Eu te pergunto, para quê? Na verdade nós não temos muita consciência disso, né? Então nós queremos demais ser chefe, ser importante, né? Porque o mundo está centrado nisso mesmo. Eu fico lembrando lá no hospital, né? Imagino lá na época do Baleia, na época que nem era obrigada a ser técnico em enfermagem, onde as meninas começavam às vezes pela faxina e eram treinadas e começavam a cuidar das crianças. E eu observava essas funcionárias. Se tinha alguém que era da rua delas, que estava com um filho internado, só porque elas estavam lá e vestidas de branco, elas destratavam a colega da rua. Quer dizer, que cargo? Nenhum. Mas estava lá de diferente. Então, quantos chefes vocês passam, por quantas pessoas que estão comandando a vida de vocês, né, que vocês estão subordinados e que não entendeu ainda o que é, que esse cargo que eu estou ocupando é um cargo que eu estou a serviço de. Mas como é difícil para nós entendermos que eu dou o melhor de mim primeiro eu sou para o outro. É o primeiro passo. E a gente não compreendeu essa dimensão. Então São Tiago vem nos falar de uma forma tão bacana, está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1, que ele fala: de onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vem daqui dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e não tendes, então matais. Buscais com avidez, mas nada conseguis obter. Então vos entregais à luta e à guerra. Presta atenção. Não é isso tanta causa de sofrimento no mundo e tanta causa de sofrimento pessoal e cotidiano? A nossa insatisfação em não ter aquilo que a gente cobiça? Mas por que isso acontece conosco? Isso vem lá de trás, né? Tem uma razão remota. A razão remota é porque quando pecamos, quando teve o primeiro pecado, entrou no nosso coração um desejo de dominar. O desejo de ser dono das coisas. Saiu de nós aquele amor gratuito. Aquele amor que só doa. Então eu quero mandar. Só vocês lerem a historinha do Maurício de Souza, o Cebolinha só quer ser dono da rua. Se desde pequenininho ele luta para ser dono da rua. Então nós temos um desejo de mandar, de colocar alguém subordinado, de fazer com que a gente tenha aduladores, um séquito de aduladores, né? Porque não tomamos consciência de muita coisa. Então nós fazemos isso primeiro. Dentro de nós tem uma criatura que está precisando ser transformada, que sou eu mesmo. Porque meu coração já ficou tão pesado que eu quero, na verdade, que todos os holofotes estejam voltados para mim. Como que a gente faz qualquer coisa por 15 minutos de sucesso e fama? Porque quanto que é bacana, não é? O quanto que essa proposta de Jesus ela é difícil. Porque essa proposta ela exige de nós uma conversão profunda. Então a primeira razão é essa, porque dentro de nós há um desejo. E a segunda é porque Jesus veio, que poderia ser servido, e Ele veio para servir. E se nós estamos aqui e nos colocamos como discípulos, e queremos tê-lo como modelo e segui-lo, o modelo é esse, Ele veio para servir. Nós, ao contrário, ainda não compreendemos essa dimensão.
Então nós não queremos fazer dessa forma, essa grandeza do Evangelho, aquilo que eu faço para o outro que eu tenho de melhor. Porque nos falta muita ideia daquilo, de ter uma pertença. A gente se esquece demais de qual é a nossa origem. E por mesmo mais que a vida nos leve para muitos caminhos, nós nunca podemos esquecer de onde viemos. Qual é a nossa origem? De onde estamos? Viemos dele e vamos voltar para lá. Então, qual é o sentido de acumular na minha vida um monte de título? Para que eu tenho um monte de titulação? Preciso, no mundo é que eu preciso de um monte de título. Mas se ele não traduzir em amor e serviço gratuito, em doação, para que ele está servindo? Eu digo para vocês, para nada. Talvez eu pense tanto nisso, gente, porque a morte é uma companheira minha. Eu tenho que vê-la todo dia. Todo dia ela está por perto rondando. Todo dia eu tenho que confrontar com ela. Todo dia eu tenho que ver o tanto que a gente não... É nada. Que o valor do ser humano, na verdade, é porque Deus nos ama. Porque não entendemos que o infinito habita em nós. Então, na verdade, a gente fica nessa cobiça, como diz Tiago. Eu quero ser mais do que o outro. Eu quero ser melhor do que aquela amiga. Eu tenho que estar com aquele vestido exclusivo. E se eu não chegar numa festa e minha roupa não for exclusiva, eu vou entrar na justiça contra o meu costureiro. Vocês acham que essas coisas não acontecem? Acontece. Porque eu tenho que ser mais do que o outro. A nossa consciência de pertencer a um Senhor só e sermos irmãos está muito distante. Essa caminhada aqui, fazer isso que Jesus nos pede, é uma caminhada de profunda conversão. Quem quer ser o primeiro, seja o último de todos e seja aquele quem serve. Aquele que está a serviço do outro. A gente acha que estar a serviço do outro é ser humilhado. Né? Nós estamos morando, né, no momento, no mundo que é construído sob o poder. O que seduz o mundo? Poder, dinheiro. Então, falar isso que eu estou falando com vocês é loucura. É loucura do Evangelho. Porque, na verdade, para poder compreender isso que eu estou falando, tem que ter conversão. Tem que entender que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Que o resto, o mundo nos enrola e nos ilude. Te dá a ilusão que você é poderoso. Que poder! Se você está de manhã em pé e pode uma fumaça acabar de tarde. Nós temos a ilusão, é ilusão. É ilusão. Hoje quem está no poder, amanhã é outro que está no poder. Hoje você está num cargo, a empresa te muda como se você não valesse nada. Você é demitido num piscar de olhos se você não produziu o que precisava produzir. O único que te sustenta, te garante, te ama incondicionalmente é um só, é o Senhor. Então ele fala, acorde. Acorde, a sua vida não é essa ilusão aqui, essa não é a nossa vida. Nós somos feitos para algo muito maior. É preciso descobrir que estamos aqui para algo muito maior e colocar todos os talentos que Ele deu a serviço do outro. Tem uma conversa de Deus Pai com Catarina de Siena, um diálogo entre eles, que ele fala, Catarina, eu sou o dono de todas as coisas. E para mim não era difícil, muito fácil, eu sou dono, eu sou Deus. Eu poderia dar para cada um tudo. Eu decidi não dar. Eu decidi dividir os talentos para que vocês aprendam a conviver. Para que vocês aprendam a um colaborar com o outro. Então, um ajudar o outro na caminhada. Um tem um talento de uma coisa, um sabe desenhar, o outro sabe pintar. Um sabe tocar, o outro sabe cantar. Mas eu não dei tudo para todo mundo. Eu dividi para que vocês saibam viver, conviver, amar. Então essa é uma proposta belíssima, mas é uma proposta que exige de nós uma coragem de testemunhar em quem cremos, e que o nosso cargo, que seja o que for que assumirmos, estamos a serviço de Deus e a serviço do irmão. Enquanto não entendermos isso, nenhuma chefia dará certo, porque eu vou estar sempre olhando só para o meu umbigo, centrado em mim. É isso que Jesus diz, renuncie a ti mesmo. É colocar o meu centro nele, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, eu assumi esse cargo e digo a Ele, o Senhor precisa de mim para quê? O que o Senhor gostaria que eu fizesse com esse cargo? Já imaginou se todos os governantes entendessem isso? Já imaginaram? Entendesse que todo cargo foi dado porque estamos a serviço do único que é dono de todas as coisas? Isso é
Na verdade, isso para nós é um desafio. Mas se a gente não começar isso nas pequenas coisas, dentro de casa, né, até como síndico, até como qualquer cargo que tivermos, não compreendermos que estamos a serviço, não caminharemos. E aí Jesus tem uma outra parte, né, porque ele explica isso para os discípulos, e os discípulos olham para ele e falam: não, mas nós estamos longe demais dessa proposta. Como nós queremos aplauso, brilho, como nós queremos. E a mesma coisa nós olhamos para Jesus hoje e falamos: menino, mas essa proposta é difícil. Essa proposta não é fácil, esse caminho seu sem esse brilho do mundo, né, apagadinho. E aí Jesus pega uma criança, põe no meio deles. A criança era o símbolo da inutilidade, que ela só gastava e dava trabalho. Jesus pega aquela criança, põe no meio e fala: se vocês não se tornarem como uma criança, quer dizer, se a gente não resgatar essa pureza, porque Jesus tem um caminho novo e tem uma história nova. O mundo tem uma proposta, Jesus tem outra proposta, que é o avesso. Andar com Jesus é andar do lado avesso, é ir contra a corrente. Então ele fala: se vocês quiserem retornar como Adão, quando Adão foi criado, e quando Adão convivia com tudo que ele tinha e era feliz, porque ele conseguia ser feliz com tudo que ele tinha, porque ele não possuía. Ele usava das coisas sem possuir. Isso é um aprendizado. E Adão não precisava de proteger nada dos rivais. E Adão, na época, ele tinha uma companheira, a Eva. A Eva ainda era só companheira dele, não era propriedade dele, não. Porque às vezes a gente trata uns aos outros como propriedade. As nossas relações estão longe de ser companheiro, mais como propriedade um do outro. Então Jesus fala: você pode transformar seu coração. Aquele desejo que você tem enlouquecido de dominar. A gente vê tanto filme, tanto desenho, tanta revista em quadrinho, sempre não tem alguém louco que quer dominar o mundo? O Malvado Favorito, que é um desenho dos meus favoritos, não é? Ele não quer roubar a lua para dominar o mundo? Sempre tem alguém com um delírio de dominar, de mandar, porque está arraigado em nós. Então Jesus falou: você pode ser curado disso. Você tem que lutar contra a corrente daquilo que está em você. Quem pode fazer isso em nós? Somente o Espírito Santo de Deus. Somente Ele. Ele pode. Ele pode nos curar disso. E pode nos recordar dessas palavras de Jesus na hora que a gente tiver que agir. Porque a gente pode esquecer dessas palavras, porque o mundo é tão sedutor. É tão bacana, né? E é bacana mesmo. Tanto brilho, tanta ser VIP, né? Ser tratado diferenciado, ter um banco que só atende pessoas que têm uma conta bancária X e que tem uma aplicação acima de X. Não é tão bacana? Olha como que eu sou importante, porque eu tenho um gerente que vai olhar tudo para mim, porque eu sou diferente, porque o meu poder financeiro é maravilhoso. É. Que bacana tudo isso. Mas você está fazendo o que com isso mesmo? Nós temos que pensar nisso. Isso está servindo para quê? Só para você guardar? Deixa eu te contar, o caixão não tem gaveta não. Vai nada. Nada. É duro isso. Mas isso é uma realidade assim pesada. Hoje eu conversava tanto com uma família, tem uma criança lutando para morrer há 2 dias. Lutando para morrer. Eu acho que ela está esperando o pai despedir direito, porque o pai era um ex-pai, né? São tantas coisas que são resolvidas na hora. E hoje essa mãe falava: eu queria tanto pôr no colo, é possível? Eu falei: claro, a gente morre no colo. Quem dera pudesse morrer no colo de quem ama. Claro que vai para o colo. Vamos ficar, todo mundo fechar aqui, ó. Nós temos um isolado, vamos ficar em intimidade. A morte pede isso. Intimidade é colo. Fala tudo que deseja. Essa mãe de uma doçura, uma menina. As lágrimas só pingavam, sem um escândalo, sem nada. Vamos rezar, vamos discutir a vida diante dessa situação mais delicada, que a morte nos coloca ali no chão, para falar: vocês valem o que mesmo? Só valemos muito porque somos amados. Só valemos muito porque somos criados. E só valemos muito porque somos esperados em casa de volta. Somos esperados. Para voltar, mas com muito amor, porque amamos aqui. Porque demos conta disso aqui. Então é essa pureza que nós precisamos de resgatar. A criança é uma imagem para nós da esperança. Que nós podemos mudar. É a imagem de que algo novo vai acontecer em nós. Necessário vos é nascer de novo, diz Jesus para Nicodemos. E necessário vos é
E a minha é nascer de novo. A cada dia que eu escuto a palavra de Deus, eu falo: Jesus, é preciso transformar, é preciso nascer de novo, é preciso dar conta de cumprir esse trecho do Evangelho, porque a conversão, ela acontece de uma vez, ela acontece devagarzinho, ela acontece a cada dia. E isso me lembra que eu tenho algo que me faz descansar profundamente, que é ler as histórias, as revistas em quadrinhos de Maurício de Souza. Se tem algo que me faz só rir e descansar, é ler uma história. E eu li recentemente uma historinha do Chico Bento, que a paixão dele era aprender a tocar violão. Ele queria tocar violão. E aí ele encontra um homem que fala com ele: não, eu te ensino tudo, só se assinar esse papel em branco aqui para mim, esse papel. Ele fala: mas a letra é muito miúda, eu tenho que levar para meu pai e ler para mim. Não, pode confiar em mim, é só se assinar. E ele falou: mas para que eu vou assinar? Não, se você assinar esse papel para mim, esse contrato, eu vou te fazer muito rico. E ele pensava, ele nadando numa piscina cheia de dinheiro, muito rico. E você vai ter todas as mulheres que você desejar. Ele imaginava aquele tanto de mulher. E você vai ter muita fama, muito sucesso, muitos holofotes, muito CD, aquela confusão. E aí, na verdade, era o diabão. Aí o Chico Bento olhou para ele e falou assim: aqui, mas sabe, a gente não precisa de dinheiro, não, a gente já tem o necessário. Ele falou: você não precisa de dinheiro? Não, a gente já tem o que precisa. E eu não preciso de muitas mulheres, eu só preciso da Rosinha. Eu já tenho a Rosinha. E eu não quero ser famoso, eu só quero aprender a tocar violão para tocar lá na paróquia, do Padre Lino. É a quermesse do Padre Lino. Eu só quero tocar no Padre. Só isso, mais nada eu quero. Essa pureza a gente precisa resgatar. Isso é uma história de criança, que às vezes não vai perceber a dimensão disso, que ele não conseguiu nada porque não tinha ambição, não tinha uma vaidade maior naquela criança. Eu fico pensando isso em nós, porque a vaidade, ela nos consome mesmo, né? E quando a gente faz a opção, e que a gente vai vendo que esse mundo é muita ilusão, e que o real mesmo é o Senhor, que o real é viver para Ele, amar uns aos outros, e viver em comunhão uns com os outros, e poder colocar a serviço o que eu tenho de melhor. É só isso, é muito simples. A vida é muito simples, nós complicamos ela bem, mas ela é muito simples. Então, quando a gente resolve entrar no caminho do Senhor, é preciso lembrar, e hoje eu quero lembrar para vocês 2 trechos. Que eu quero que depois vocês leiam em casa, Eclesiástico 2, que fala: confia no Senhor, só confia, e Ele te ajudará. E aqui fala: considerem todas as gerações que passaram e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Ou quem clamou por Ele e Ele o desprezou? Porque o Senhor, Ele é compassivo e Ele é misericordioso. Então, que a gente tenha essa confiança absoluta, que se eu quero mudar a minha vida, se eu quero mudar o meu jeito de olhar, se eu quero viver essa história que Jesus me propõe hoje, você quer ser o primeiro? Não tem importância. Seja o mais competente naquilo que você faz, mas faça isso em prol do seu irmão. Que isso que você faz transforme a vida daqueles que eu coloco no seu caminho. Senão não terá sentido ser o melhor, ser o maior. Mas se isso gerar vida no outro, valeu tudo que você investiu. Mas isso que a gente criou de melhor não pode gerar morte. Tem que gerar vida. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta de Jesus. Porque Ele veio nos dar a vida, só a vida em profundidade. Ele nos deu a vida em abundância. Então é preciso ter essa confiança, né? Sendo trabalhada essa conversão. E o salmo de hoje, depois eu quero que quem não teve oportunidade de rezá-lo hoje, reze esse salmo hoje. É o salmo 36 em algumas Bíblias, 37 em outra Bíblia, que é como eu quero terminar para vocês. O salmo diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E aqui tem uma coisa que às vezes a gente observa, eu observo tanto isso na vida, e está lá no versículo 25 que ele fala assim: fui jovem e já estou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência mendigando pão. E é uma verdade, porque Deus cuida, não é só de você que faz a opção por Ele, não. Ele vai cuidar de toda a sua descendência. E jamais a descendência daquele que se entregou ao Senhor mendigará. Não só pão, mas nada, porque o Senhor é fiel.
Então, se eu trago uma proposta dessa hoje de Jesus, que é uma proposta difícil, que é uma proposta que exige de nós, primeiro um desejo, uma resposta e um trabalho em morrer para a gente mesmo, em viver para o Senhor e para o irmão, entender qual é a mensagem do Evangelho, eu termino mais uma vez dizendo a vocês, confia no Senhor o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, seja o que for, entrega o teu caminho e você verá como ele. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema O Momento é Agora. Acompanhe. Mateus capítulo 24, versículo 44, nos diz assim: Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Eu estive pensando, na hora que eu chego aqui, que eu fico olhando vocês, e que eu fico ali, ajoelhada, rezando, falava com Jesus ali. Como eu olho para vocês e como eu me sinto absolutamente responsável. Mas eu me sinto tão responsável que vocês não têm ideia. Porque se a gente precisa escutar a palavra, como vocês escutaram essa frase agora, esse versículo, e isso tem que ter uma aplicação na vida. Se isso não trouxer uma mudança na sua vida, a partir de agora, não adiantou ouvir. Então a palavra de Deus, se ela não traz um movimento em mim, se ela não traz uma mudança em mim, resolveu? Nada. E quando a gente lê a palavra, estou lendo a palavra, e a palavra nós sabemos que é Jesus vivo. Então isso é um encontro com Ele. Então eu falo com Ele, como a gente precisa, eu preciso conseguir, né, pelo Espírito Santo, não por mim, ajudar com que isso traga na vida de vocês uma vida, para que isso tenha um sentido para vocês. Se não, entra de cá e sai de cá, porque nós estamos iniciando o tempo do advento. Você fala assim, mais um advento? Mais um tempo, mais um Natal, mais uma correria. Igual foi sexta-feira, quantos clientes atrasados no consultório, porque ninguém passava perto do BH Shopping, todo mundo nervoso, porque era o famoso, né, tinha um descontão aí, sei lá como é que era o negócio. Eu sei que a turma encheu e nada chegava, e o pessoal nervoso porque não conseguia passar. Falei, que necessidade é essa imediata? Não é? Mas é preciso que a gente possa escutar isso e ver como é que isso traz. É um advento que nós estamos iniciando. E todo ano, começo do advento, nós recebemos um convite da igreja. E esse é o tempo que se chama o tempo da espera. A questão maior é que, na grande maioria de nós não sabemos o que esperamos, nem se temos que esperar por alguém. Então, se eu não tenho que esperar por ninguém, ou se eu não tenho consciência disso, eu começo a imaginar que eu tenho que esperar por algo acontecer. E aí a gente fica naquela fila interminável de esperas que o ser humano tem. Espera ter um filho, espera casar, espera encontrar o príncipe, espera encontrar uma princesa, espera o resultado do exame, espera a notícia do médico, espera que chova, que faça sol, que o tempo mude, que amanhã vai ser melhor, que a crise caia, Temer suba, que soba outro, desce outro. Está sempre esperando. E a gente está esperando por algo e não por alguém. E aí a gente tem esperas maravilhosas, que nós vamos deixar surpresas, e tem esperas que a gente faz todo o investimento e ela é frustrada, horrorosa. Você fala, que coisa horrível. Não valeu o investimento do que eu fiz. Mas a espera cristã não é essa. A espera cristã é uma espera cheia de esperança. A nossa vida não pode ser como aquele filme, eu não sei se vocês assistiram, eu não assisti como filme, eu assisti como uma peça de teatro que se chamava Esperando Godot. Alguém ouviu falar nisso? Esperando Godot. Tinham dois personagens, foi uma peça de teatro que eu assisti, e os dois personagens conversavam o tempo inteiro, eles estavam esperando Godot. Mas eles não sabiam quem era, nem quando chegaria, nem por que eles estavam lá esperando.
Sabiam nada, mas estavam esperando, nem sabia se o Godot chegava. Então a nossa vida não é uma vida vazia de uma espera que eu não sei quem vai chegar. Não. A nossa vida é diferente, a nossa espera. O nosso convite é diferente. Porque advento não é esperar por alguém que está longe, uma ausência. Não. O convite é: fique desperto, acorde, para se fazer presença diante daquela presença que nunca se fez ausência. Esteja presente diante daquele que é uma presença na sua vida. O Senhor sempre está. Então o advento é, ao mesmo tempo, memória, porque eu celebro aquele Deus que veio, mas ao mesmo tempo é presença de um Deus que vem toda hora na nossa vida. A grande questão é que na grande maioria das vezes nós estamos cegos e surdos. E aí a gente não percebe como é que Deus vem o dia inteiro na simplicidade da nossa vida. Como é que Ele se manifesta o dia inteiro no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida simples. O Senhor se faz presente. Então, na verdade, o que eu percebo do advento é que quando Jesus fala aqui, ficai preparados, é um momento da gente pegar a nossa vida espiritual para avaliar como é que eu tenho caminhado até agora. Vamos começar um novo tempo litúrgico. Como é que está essa minha relação com um Deus vivo? Como é que eu tenho me comportado diante de tudo isso? Será que eu estou aberto, estou atento, estou vigiando? Porque a vida que não tem, se você não espera nada da vida, se você não tem por quem esperar, se você não tem um propósito, a vida não tem gosto, ela não tem objetivo, ela não tem sentido. E aí o mundo te pega e te oferece milhões de opções para preencher um vazio que você carrega dentro dele, para preencher as suas esperas, as suas ausências, e não preenche. E não vai preencher. Mas ela vai te enrolar, a mídia te cativa, é um tanto de coisa, todo mundo foi comprar um tanto de coisa, eu nem sabia que estava precisando, mas o povo comprou. Estava na última necessidade, nem sabia que estava precisando do negócio. Mas a partir daquele momento virou uma necessidade absoluta. Te fez ser necessário, absoluto. Porque vai te enrolando, porque você na verdade perdeu a noção de quem é que você espera na sua vida, de qual é o propósito de sua vida, de para quem é que a sua vida está norteada. E se a gente não tem esse propósito, nós já nos desnorteamos, já perdemos. E aí nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos caindo na confusão do mundo e fazendo igual no tempo de Noé: come, bebe, casa, faz tudo, mas não presta atenção no Senhor, que está aí, que está do nosso lado, e a gente passa o dia inteiro e não viu Ele, o dia inteiro, e não prestou atenção, e a gente fica voltado o dia inteiro para o meu projeto, para os meus desejos. Eu dou as costas para o pai e para os meus irmãos, coração fecha, falo: não tem nada com o seu problema. E não entendo que eu tenho que sair disso e abrir para o outro. Advento é para poder abrir uma brecha naquilo que você acha que já sabe, naquilo que você acha que está bom. É na hora que o advento quer abrir uma brecha para que você seja alcançado por uma alegria de Deus que não tem tamanho. Compreendem? Deus quer que a gente pare e avalie a nossa vida e fala: a minha vida tem gosto? Você tem prazer em viver? Você tem prazer em viver a aventura de cada dia? Mesmo que seja aquela vidinha de todo dia igualzinho. Você tem prazer e paixão nisso? Ou aquela água de chuchu? Como é que você está vivendo com Deus? Será que o seu propósito é caminhar a cada dia para estar com Ele e viver uma vida carregada da vontade de Deus? Ou você é um lamuriento que só reclama o dia inteiro, da hora que levanta, da hora que deita? Ou nada está bom para você e nada te basta? Como é que você está caminhando? O que você vê na vida? Como é que você está abrindo seus olhos, avaliando? Deus nos convida: senta aqui, faça uma releitura da vida, faça uma releitura dos acontecimentos a partir do amor que eu quero que atravesse a sua vida. Compreendem? Deus quer nos colocar diante dele para falar: se eu chegar hoje, agora, na sua vida, você está pronto? Agora, eu fiquei pensando, porque eu sempre sou a última a ter notícia das coisas, porque eu nunca tenho tempo para saber as coisas, e fiquei sabendo do acidente, não é? Lamentável, com o avião. E eu fiquei rezando por eles e pensando: Jesus, quantos estavam prontos hoje para te encontrar? Que susto foi.
De repente abriu os olhos e falou: mas aonde eu ia jogar um futebol? E agora, diante do Senhor. O que apresentou? Então, eu fico pensando sempre, quando eu levanto de manhã, a gente nunca sabe se volta para a mesma cama à noite. A gente nunca sabe. E você está preparado, se no meio do dia ou na manhã cedo, Ele te chamar e falar: acabou, vem? Está pronto. Se não está, meu irmão, é a hora da gente começar a pensar na vida e falar: como é que nós vamos mudar isso? Como é que eu posso fazer algo diferente na minha vida? Será que a minha vida corresponde ao propósito de Deus para mim? Como é? O que eu estou esperando? Porque se eu sei que o objeto da minha espera, se o desejo da minha vida, que eu espero e tenho certeza que vou ver Jesus face a face, claro que Ele vai ter que me sustentar, porque senão desmaia, mas poder olhar nos olhos dEle, se eu tenho certeza que é isso que eu busco na minha vida, eu tenho que ter uma vida que me conduza a isso. Então nós não podemos ter um pé no mundo e na sobra carregar Deus. Porque na grande maioria das vezes a gente leva Deus como o gênio da lâmpada. No aperto, esfrega a lâmpada e fala: faz isso para mim. Não é isso. É ter uma vida diferente, baseada nos princípios e nas coisas que Ele deseja para nós. Ter uma vida rica, uma vida de comunhão com o Pai e com os irmãos. Precisamos repensar. Como é que temos levado? Senão nós vamos ficar igual esperando Godot, com aquela vida vazia, esperando o quê? Nada da vida. Às vezes a vida limita em casar, ter filho, acabou, só isso. Esses dias eu sacudi os residentes, semana passada, lá no CTI. Falei: a vida de vocês está resumindo nisso? Trabalhar, ficar aqui nessa residência, vocês trabalham 13 horas quase no dia, essa loucura, correr, casar, ter menino, e só? Programar as viagens para a Europa, e só? É muito nada, né não? Não é possível que não tenha um gosto a mais de alguma coisa? Vocês não têm uma paixão? Será que tudo é aquela normose? Não pode, eu vou ter que sacudir vocês. Então, porque se Jesus não é a sua sedução, se Ele não é aquele que te seduz, que te encanta, você fica apaixonada por Ele, a vida fica nessa coisa mais ou menos mesmo. Essa coisinha bem mais ou menos, bem sonsa. Eu falo: mas a vidinha de vocês resume muito pouco e fica muito ruim. É muito pouco. Mas se eu sei que Ele é o Senhor e que eu espero nele, que Ele é a razão de todas as coisas, mesmo que a vida esteja do avesso, eu sei que Ele só tem o melhor. E eu digo para vocês que isso não é fácil de viver, não. Porque a nossa vida cristã, ela é uma espera de muita esperança, uma espera recheada. Mas a nossa vida cristã, ela precisa de muito advento. Ela precisa de muita espera. A nossa conversão, ela é muito lenta. Porque somos muito lentos com as coisas de Deus, muito lentos. Nós não nos empenhamos. Né? A turma quer trabalhar o corpo para o verão, malha de manhã, de tarde e de noite. Convida o povo para rezar 3 vezes ao dia. Mas acho que você ficou louca. Não é assim? Então não há um empenho para a vida espiritual. Não há um empenho. E aí é na hora que a vida te pega, é que você vê aonde que está a sua fé. Hoje eu vivi o céu e o inferno em fração de segundo. Porque a gente estava sofrendo lá no CTI com um bebê, 20 dias de vida, tumor no coração. Acho que vocês nunca nem ouviram falar que existe tumor no coração. 2,7 kg, um tumor no coração. Bem, veio do interior para a gente poder tratar. Tivemos que fazer alguns exames antes para ver se o tumor não era já metástase de algum outro lugar. Não era. O exame, a ressonância magnética do coração só tem um lugar aqui em Belo Horizonte que faz. Quase R$2.000 o exame. Por isso a Santa Casa vive quebrada, porque o SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Tem que pagar. Vai fazer o quê? O povo não pode pagar. O SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Fez o exame para que o cirurgião pudesse estudar tudo. Discutimos, rediscutimos, conversamos com a família, casal jovem, a mãe tinha perdido 2 outros meninos. E aí? Temos que abrir, não tem jeito, tem que operar. Tem risco? Tem, mas temos que tentar, vamos tentar. Aí ontem conversei longamente com essa família, e a mãe chorava muito. Eu falei: esse momento é o momento que a gente tem que crer. Deus não, a gente passa junto com Ele. Passa junto nas alegrias, passa junto na tristeza, mas passa junto, com a certeza que caminhamos com Ele, sabemos a quem pertencemos. Falei com ela: esse menino, antes de ser de vocês, ele tem uma pertença, ele é de Deus. Então vamos fazer o que precisa ser feito, não tem jeito. Vai deixar ele aqui a tua vida inteira? Não, ele tem que operar esse coração.
E aí falei com eles: amanhã vocês cheguem cedo, fala na portaria que eu mandei chamar vocês, vocês vão subir para descer com o bebê, conversar, fica aqui com o neném e desçam. E o cirurgião já tinha estado lá, já tinha conversado com eles, mas fazemos a entrega, vamos na confiança. E aí fomos cedo, hoje descemos cedo com essa criança. Não fui eu que desci, os pais desceram, os residentes desceram, com a criança para o bloco. Uma das nossas residentes que acompanhou a cirurgia subiu igual uma louca. Filó, você não acredita, o tumor conseguiu ser inteiro retirado. Não estava conectado em nada. Foi uma festa no CTI. O povo chorava de alegria, uma emoção. Encontrei o pai, tudo certo. Aí o cirurgião me ligou. Ô Filó, você está muito animado? Não estou não. Falei, não fala isso comigo não. Ô Filó, o ventrículo direito dele praticamente não existe. Não sei se dará conta. Falei, eu sei, quando abre a boca é duro, assim. Falei, não sei, Filó, já subiu com um tanto de coisa, adrenalina, etc, etc, etc. Aí de tarde eles me ligaram lá no consultório, avisando que ele havia falecido. E aí o pai me ligou. E falou comigo: doutora Filó, eu estou ligando para agradecer, a senhora já está sabendo que ele faleceu. E aí a gente conversou muito, ele disse: mas doutora Filó, porque enquanto o menino estava sendo operado, eles ficaram de joelho lá na capela. Falei, esteja na frente do único que transforma todas as coisas. E ele me disse: doutora Filó, mas a gente tem fé porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente sabe em quem a gente espera, quando a gente sabe aonde está a nossa esperança, aonde a gente apoia, a gente sabe que mesmo na maior dor, a gente sabe, fala, amém, o Senhor fez o que o Senhor tinha certeza que seria o melhor. E isso é uma caminhada que não é de um dia. Não é de um dia. Isso é uma caminhada de todos os dias. Então é preciso que a gente consiga, para poder celebrar um Natal diferente, para poder celebrar e ter uma vida verdadeira diante de Jesus, uma vida inteira diante dele, nós temos que estar prontos para o que vier. Mas sabendo que eu estou apoiado e quem me sustenta é Ele. Agora, será impossível viver isso que eu estou falando com vocês, se o Pai, nosso Pai, não nos sustentar. Então, para que a gente seja sustentado, e é uma emoção, falo isso com Jesus, todo dia que eu comungo eu falo com Ele, é uma emoção saber que o Deus que me cria, Ele me sustenta e me alimenta, com o próprio corpo. O Senhor mesmo me dá o Senhor como comida e fala, fica de pé. Porque se Deus não nos sustentar, como é que nós vamos ficar de pé diante do Filho do Homem, igual está escrito? Como é que nós vamos estar em pezinho diante dele? Não vai ter perna. Se o Pai não nos sustentar, então por isso que nós temos que ser muito honestos conosco mesmo, diante do Senhor, como se a gente escondesse alguma coisa dele. De como é que está a nossa caminhada, como é que muito mais vezes o mundo é muito mais sedutor, muito mais encantador do que andar com Jesus. Porque nós vimos a cruz e a gente sabe que andar com Jesus não é vida de glória, é vida de chão batido, é vida de serviço e de doação para o irmão, só. É vida de entrega, não tem outra história. Não pensa que vocês vão ter mídia, sucesso, bacana, porque não existe isso com Deus. Com Jesus, a gente continua fazendo aqueles gestos que ninguém vê. Aquelas coisas pequenininhas. Fala, mas isso tem valor? Tem, para quem recebe, porque aquilo sustenta o outro, dá esperança para que ele continue. Porque se nós encontrarmos, e eu fico observando o quanto a gente encontra no dia, pessoas abatidas. Pessoas com o rosto sombrio, que pensam assim, minha vida já está determinada, é ruim assim mesmo, não tem saída para mim, nada vai mudar, ó vida, ó céus. Não conheceu Jesus, que tudo vai mudar na fração de segundo. Ainda não entendeu como é que é um Deus que transforma qualquer coisa. Então nós não podemos, nós que já conhecemos Jesus, encontrar com alguém e deixar que aquela pessoa perca a esperança, porque se ela perder a esperança, ela morre. Não podemos deixar. Nós que já conhecemos Ele e sabemos que a vida muda, mesmo diante desse casal que sofreu e sofremos juntos, rimos juntos, emocionamos juntos e choramos juntos, nós sabemos que Deus ainda não teve a última palavra, nem já foi batizado, eu sei que está lá no céu. Fico imaginando, falei, ai neném, que inveja do que você já está vendo. Mas nós ainda não acabamos, eu fico com inveja mesmo, do bem, assim, invejinha do bem, do que Ele já está vendo. E que a gente ainda não cumpriu para estar lá. Mas eu tenho certeza que Deus restaura esse casal. E Ele é Deus, Ele pode. Ele pode fazer o que a gente não tem noção do que Ele pode. Porque Ele é Deus. Então Deus está sempre nos convocando, Ele sempre chega na nossa vida de uma forma surpreendente. Sempre Jesus chega de uma forma que nos provoca. Jesus está sempre nos colocando assim, Ele nos provoca, Ele puxa e fala, pronta?
Você fala, eu acho que estou, né? Mais ou menos. Que eu ainda não fiz o trem direitinho como o senhor mandou. Então é preciso que a gente esteja todos os dias em atenção. Por isso que o Evangelho fala, fica atento, vigia, porque vocês não sabem de nada. De repente eu chego, de repente você chega para mim, ou eu chego para você. Fica atento, descubra a minha presença, não feche os olhos para mim que estou andando do seu lado. Não feche os olhos para essa voz que está dentro do seu coração, que sou eu falando com você. Não perca a esperança, não deixe a tristeza te consumir, porque eu sou o teu Deus. Eu posso, eu mudo, eu faço todas as coisas serem novas, na hora que Ele quiser. O que nos falta? Confiança. É ter certeza absoluta desse Deus que você pode se lançar nele. E falar, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha vida, a minha espera ela não é vazia, ela tem um sentido e muda toda a minha vida. Compreendem? Nós temos que dar esse gosto à nossa vida. Jesus todos os dias vem. E esse advento, então, observem como é que Jesus sempre nos busca e nos atrai para a felicidade. Ele te atrai para a felicidade. Do que Deus quer para nós é que a gente seja feliz. Se o que você está vivendo na sua vida não te conduz para a felicidade, avalie que tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus, Ele só quer o melhor. Ele só quer o melhor. Vocês podem aguardar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu confirmo isso para vocês. Deus só quer o melhor. Muitas coisas que nós estamos vivendo é fruto da confusão que nós mesmos fizemos. Sem ter perguntado para ele se ele estava de acordo ou não. Que a gente faz primeiro, depois fala com ele, faz dar certo? Não tem jeito. Você perguntou antes? Não. Senhor, eu resolvi fazer tal coisa, então agora, por favor, dá certo, abençoa. Minha filha, não era isso que eu queria, não vai dar certo. Mas a gente não pede. É preciso conversar. É preciso entender que Deus tem sempre uma forma e Ele quer nos buscar para uma transformação de vida. Deus quer nos levar para coisas muito melhores que a gente pode imaginar. Ele sempre tem o melhor. E às vezes a gente insiste numa situação e às vezes não é aquilo que Ele está querendo te mostrar. Ele está querendo, olha, pare e avalie a sua vida. Deus tem sempre oportunidades que a gente não pensa, porque Ele é Deus. Então Ele sempre tem novas possibilidades de vida, coisas que vão nos atrair muito mais. Deus tem. Se a sua vida não está deixando você feliz, a forma como ela está sendo conduzida, para tudo. Para tudo e assenta com Ele. O nosso maior problema é que nós estamos vivendo uma geração imediatista. Qual que é o tempo que nós temos, a paciência que temos para a espera? Zero. Pois hoje em dia nós estamos acostumados com o celular na mão, um iPhone ou qualquer coisa, que você passa o dedo, está lá a resposta. Aí a gente fala com Deus e Ele fica demorando toda a vida, a gente fica numa aflição, cutuca Ele, fala, cadê minha resposta? Porque a gente confia pouquinho nele, muito pouquinho. Porque nós temos que ter uma conduta assim, se você deseja alguma coisa, coloca lá no coração dele, fala, Jesus, deixa eu te contar um segredo, como se ele não soubesse. Eu queria tal coisa, o senhor está de acordo? Mas enquanto o senhor vai decidir isso, resolver, isso está entregue no seu coração. Enquanto isso, o senhor me manda fazer o que o senhor precisa. E vai fazendo o que ele precisa, para ele. Quando vocês assustarem, chegará. E de uma forma, eu digo para vocês, ele é tão encantador, apaixonante, eu já nem tenho expressão mais para Jesus, porque ele é algo que a gente não explica. Porque só ele sabe os detalhes daquilo que você precisava. E ele manda sempre além. Porque ele é Deus. E ele é sempre o Deus da abundância. Então, experimentem viver uma vida com Ele, mas uma vida de alegria. Porque o cristão, se a nossa marca não for alegria, tem uma coisa errada. Aquele povo triste, cabisbaixo, não pode ser de Deus, hein? Por que você está nesse desânimo, minha filha? Tomou o quê hoje? Envenenado? Está ruim? Assim, ranzinza, mal-humorado, rancoroso. O que é isso, gente? Não conversou com o chefe hoje? Não conversou com Jesus? De jeito nenhum. Porque se tivesse conversado com Ele, a vida estaria melhor. Eu tenho certeza disso. Porque a gente precisa entender como é que Ele nos precede. Como é que Ele toma conta de todas as coisas. Como é que Ele vai à nossa frente. Como é que se você falar alguma coisa com Ele hoje, você chegar na sua casa, Ele já fez para você. Experimentem isso. Vocês vão ver como é que Ele é. Ele é algo encantador. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele só quer o melhor. Ele só quer a vida melhor para nós. Então quando a igreja nos sacode para falar, para, povo de Deus. Para. E veja a sua vida de cristão. Se ela corresponde ao seu nome de cristão, que caminha nesse mundo como, está nesse mundo, estamos inseridos aqui, temos que fazer as coisas daqui, mas somos cidadãos do céu, não pertencemos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos de lá, mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor.
Como é que você está caminhando? Olha, já estamos chegando em dezembro, está começando um outro tempo. Está atenta para o Senhor? Está atenta para os sinais que Ele está te dando? Então, a postura nossa com o advento, ela tem que ter dois ângulos, tem que ter dois olhares. É uma postura vigilante, porque eu tenho que ter um olhar no horizonte para o que vem, mas eu tenho que estar atento para a delicadeza de cada momento. Então, eu não posso ficar só com o olhar lá, esperando o extraordinário, que vai acontecer algo extraordinário, e perder Jesus o dia inteiro fazendo aqui. E nem posso ficar só aqui, sem estar com o olhar para lá. Então, nós precisamos desse equilíbrio, do máximo e do mínimo, conter essas duas coisas, ser divino. É preciso que a gente compreenda isso, que a gente tem que estar atento, porque eu sei qual que é o meu propósito, qual é o propósito de Deus na minha vida, mas tem que estar atento para que em cada minuto eu veja o Senhor falar, agir, em cada situação. Falo, o que o Senhor está querendo falar aqui? Como é que o Senhor está querendo que eu me comporte aqui? Estar em sintonia fina. Então, advento é isso, é estar em sintonia fina com Deus, é estar ligado nele, é estar atento, porque quando você ama é interessante. Quando você ama, você conhece o cheiro, você conhece o barulho do carro, você conhece a sombra, a forma como a pessoa pega na chave, você fala, é ele. Estou falando mentira? Não. Quando você ama. Quando você não está nem sabendo quem é, pode chegar, fazer barulho, você nem viu. Mas quando é o amor que te chama, você reconhece. Você reconhece antes dele chegar. Essa coisa linda é criança esperando a mãe chegar, quando ela, depois de 7 meses dela. 8, 9, que a mãe é a razão única da vida dela. Se a mãe trabalha fora e ela sabe o horário que a mãe vai chegar todo dia, ela já puxa quem está cuidando dela para a beirada da porta. E fica olhando a fechadura mexer. Ela não sai daquele lugar, porque a mãe vai abrir a porta. Isso é amor. E isso é que a gente tem que fazer com Jesus. A gente tem que estar ligada a falar, deixa eu ver se ele deu algum sinal. Sentir o cheiro dele, saber que ele passou por ali. Estar atento ao Senhor. Que venha a todo momento. Para quê? Para nos fazer feliz. Para nos dar o melhor, para abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que a gente não está vendo. Ele fala, você não está enxergando, não, deixa eu te mostrar. É porque você está ficando com os olhos fechados, você está ficando com o coração duro, insensível, você está sendo enrolado pelo mundo, o mundo está te enrolando. Deixa eu te dar outras coisas, muito mais leves, muito mais suaves, porque eu sou teu Deus. O dia que entendermos isso. Como eu gostaria que vocês entendessem isso, que a gente não sabe o momento que o Senhor virá. E eu digo, Ele vem em todo momento. Ele vem a todo momento nos encontrar. Que Ele nos conceda a graça de ter uma preparação diferente nesse advento. Que a gente esteja muito atenta, muito afinado, muito ligado no Senhor. Igual música, né? Com o seu ouvido afinado para perceber aquela vozinha do Senhor te conduzindo. Quando Ele vai falar no seu ouvido aqui, esse é o caminho. Não se desvia, não desviais nem para a direita nem para a esquerda. Anda reto. Vocês vão ouvir o Senhor te conduzindo e falando, faça isso. Esse é o caminho. Quantas coisas o Senhor vai te induzir, vai te levar, vai te mostrar. Quantas coisas Ele vai te sugerir, porque Ele é muito delicado, Ele sugere. Não impõe. A delicadeza dele é demais. Foi muito bem criado, teve uma mãe que criou. Então, Ele foi bem criado, ele não nos invade. Mas que a gente pudesse ter a graça, né? Porque tudo é graça. Ter a graça nesse advento, de estar atento. De estar a cada dia pronto. Levanta de manhã e fala, estou pronta. Se o Senhor quiser me levar hoje, estou pronta. Estar pronto para o Senhor. E aí eu queria voltar a insistir num assunto. Que nem é Eucaristia hoje, né? É confissão. Eu vou tornar a insistir sobre esse assunto. É preciso que, para a gente estar mais afinado, mais atento a tudo que o Senhor nos fala, é preciso que a gente esteja curado de tanto pecado. Então é preciso que a gente confesse mais. Não podemos, como cristãos, confessar uma vez por ano. Nem uma vez, nem 3 vezes por ano. É muito pouco. Se a gente precisa do caminho da santidade, que é o caminho de ser filho do Altíssimo, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Você vai falar, Filó, isso é impossível. Tudo é impossível se Deus não conceder a graça. Porque nada para nós é mérito. A gente não faz essas coisas porque a gente é bacana. A gente faz as coisas porque Deus permite. Porque Deus nos concede a graça. Quando é que Ele concede a graça? Quando vocês pedirem. Simples. Ele não vai dar uma coisa que vocês não pediram. Mas peçam. Fala, Jesus, e nem eu estou entendendo direito que esse negócio que a Filó fica falando de confissão, não. Mas
que Deus possa nos conceder a graça da confissão. Que a gente possa passar pelo tribunal da misericórdia uma vez por mês. Estar diante da misericórdia dele, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa caminhar, porque tudo que a gente deseja na vida é poder contemplar a Deus. É Deus, eu me dou e Ele se dá a mim. Ter mais intimidade. Mas como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não estou preparada para estar perto dEle? Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda, né, período do advento, vamos nos preparar, para que a gente seja pronto para estar diante de Deus, em pé diante dEle. A graça de estar atento ao Deus que nos fala, ao Deus que pode suscitar tanta coisa na nossa vida, e pedir a graça da confissão. Que Ele nos conceda. São muitos presentes para Deus nos conceder. E que a gente, se Ele conceder, não adie. Não fala, quem sabe depois. Quem sabe ano que vem. O único dia que nós temos para ser feliz é agora. O único dia que a gente tem para estar diante do Senhor é agora. É esse momento. Para Deus não existe ontem nem amanhã. O momento que Deus quer te ver é agora. O momento que Ele quer que você está sintonizado com você, apenas para poder revelar na sua vida qual é a largura e a profundidade do amor dEle, é agora. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça. Que a gente possa começar a tomar consciência de que tanto amor recebemos desse Deus a cada dia. Que Deus é esse, de amor e misericórdia, que cuida, que você nem levantou, já preparou o seu dia. Esteja atento para esse Deus de amor, para vocês poderem perceber quanta coisa Ele quer te revelar. Eu digo que é só coisa bacana, porque Deus só tem o melhor, mesmo que no início não pareça ser. A nossa confiança nele tem que ser como uma criança, incondicional. Confiar nele, se lançando nele, falando, eu sei que o Senhor fez o melhor para mim. Que Deus nos conceda nessa noite, que a gente possa voltar para casa repensando nisso. Se hoje eu for chamada, estarei pronta. Doutora Filó hoje nos fala que o momento é agora. Ela fala que o Filho do Homem virá. Quando você menos esperar, Ele virá. E ela te faz uma pergunta. Se Ele viesse agora, você estaria pronto? Precisa estarmos vigilantes em oração, para que a hora que Ele chegar, que a gente esteja pronto para poder dizer, Senhor, eis-me aqui, conduz-me, leve. Esperar o Senhor é esperar na graça dEle. E saber que qualquer hora Ele vem nos buscar e vamos contemplar face a face. Que lindo que vai ser esse dia. Nossa oração hoje é dizer, Senhor, estamos com alegria te aguardando, mas queremos estar prontos para a sua vinda. Vamos rezar? Senhor, a gente esperando com alegria a sua volta. Sabemos que quanto menos eu perceber, o Senhor já vai estar à porta. E que alegria vai ser esse abraço eterno de amor, de encontro com o Senhor. Por isso, Senhor, me ensina, me prepara para esse dia, para que eu esteja pronta como a noiva ataviada, bem vestida, arrumada, aguardando o meu amor chegar. Ensina-nos, Senhor, a viver os dias de espera em oração, dedicados a Ti. Fica conosco, Jesus. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema Um Novo Tempo. Acompanhe. A partir desse domingo, a gente começou a viver um novo tempo.
Começamos a viver um novo tempo litúrgico, não é? E desse tempo nós iniciamos o tempo que se chama Advento. Advento é muito mais do que só um tempo litúrgico, não é? Advento, na verdade, é uma atitude que tem que atravessar a nossa vida. Então, nós vamos começar a conversar sobre isso, né? Como é que Advento é a atitude minha, sua, de cada um que se diz cristão. E para isso eu quero conversar com vocês do trecho do Evangelho de domingo, de Marcos 13, versículo 35, que Jesus diz assim: para que vindo de repente não vos encontre dormindo. Então, isso aqui é uma provocação de Jesus conosco, né? Porque Advento a gente vai celebrar uma memória, porque Jesus já veio. Estamos preparando o Natal. A gente celebra uma presença e a gente celebra uma espera. Então, o Advento a gente está celebrando, estamos nos preparando para celebrar a vinda de um Deus que veio. Né? Toda a história da nossa salvação nós vamos ver em etapas, né? E como é que Deus foi tão cuidadoso em organizar todas as coisas para nós. Então, nós vamos começar a meditar esse trecho, né? Que agora nós estamos vivendo um período de preparação para a primeira vinda. Então, Jesus já veio, então nós estamos fazendo a memória de um Deus que veio, que assumiu a nossa carne, né? Pode imaginar o que foi isso, né? Assumiu a nossa carne, veio, foi gerado, nasceu, foi amamentado, cresceu, teve que aprender tudo para nos ensinar. Agora a gente vive o período ainda da presença desse Deus. E vivemos na presença dentro de uma espera. Porque Ele virá. Não sei quando, mas Ele virá. A gente só sabe que Ele virá, não sabemos a data, mas Ele retornará. Então o cristão vive uma espera em comunhão. A gente não vive uma espera parado, sentado, mas a gente vive uma espera em comunhão com a presença desse Deus. Qual o risco que corremos quando falamos, vamos começar a celebrar, preparar o Advento? Qual o risco que a gente corre? É de fazer tudo na mesma mesmice. Tudo igual. Vou pegar a árvore de Natal a mesma, o mesmo arranjo, até no mesmo lugar. Já até tem a marca lá. Né? Tudo igual. As mesmas, tudo igual. Mas é assim mesmo, é sempre igual. Não, não é. Porque o Advento desse ano não é igual ao ano passado. Porque esse ano você é uma pessoa. Ano passado você era outra. A gente está em transformação. A gente está sempre novo. Tudo é novo. Você acha que Deus repete, gente? Ele é original demais para repetir. Cada época Ele tem um desafio. Cada época que Jesus chega perto de nós, Ele tem uma história, Ele tem um desafio. Ele quer nos levar a alguma coisa nova, Ele vai chegando perto, cada presença de Jesus nos instiga. Cada vez que Ele chega muito pertinho, né? Ele nos instiga, Ele nos provoca. Ele fala, será que o dia que eu voltar, vou encontrar vocês tudo dormindo? Porque quais são as palavras que a gente mais vai escutar esses dias? Qual é que vocês ouviram mais? Acorda, não é? Vigiai, ficai atento, desperta. Não são essas as palavras que a gente está escutando? São essas as palavras que Deus está nos colocando. Por que Ele está nos colocando isso? Porque Ele quer de nós uma atitude. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Advento é muito mais do que um tempo. É uma atitude. Então é um período que a gente vai parar para pensar na nossa história. Na nossa história de salvação. De um Deus que sonhou conosco, que programou essa história em detalhes. Em detalhes, né? Que cuidou de tudo isso. E que nós estamos vivendo esses dias agora que vão anteceder, essas próximas semanas que antecedem o Natal, como uma forma de desafio mesmo, assim, de rever a nossa vida, né? Como é que têm sido as nossas atitudes? Porque a sensação que a gente tem é que o ser humano está vivendo, às vezes, muitas vezes, não, mas eu estou desperto, eu estou acordado, tá mesmo? Mais ou menos, né? Porque a gente vive, às vezes, tem uma parte da humanidade vivendo um estado de letargia, né? Letargia profunda, né? Completamente alienado da questão de que existe Deus. Completamente. Não sabe nem quem Ele é. Completamente. Tem uma outra turma, um estado de sono, que a gente tem uma perda de consciência rápida, né? Quando a gente dorme profundamente, perde, mas desperta.
E tem a turma que está semi-desperto, que somos nós. Sabe por quê? É assim. Nós até sabemos o que temos que fazer, mas adiamos. Adiamos. Como diz Santo Agostinho, amanhã. Quem sabe amanhã? É igualzinho de manhã cedo quando o despertador toca. O que a gente faz? Bate o dedinho e fala, mais um pouquinho. Assim nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Não, amanhã eu me converto. Não, amanhã eu tomo uma atitude decisiva para Deus. Não, amanhã eu vou fazer isso. Ou não, então quando eu aposentar. Não, então daqui a uns anos eu vou deixando o amanhã. Os santos foi porque tomaram uma atitude. Né? Santo Agostinho, quando parou e pensou, foi porque tomou uma atitude. E nós? Vamos deixar passar mais um Natal, mais um tempo de graça, porque estamos vivendo um tempo de presença. E vamos adiando essas coisas. E vamos adiando. É igual uma parábola, né, de um pai que chama Hino a Pérola, não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes dela, mas o pai manda o filho para o Egito. Lá do Oriente para o Egito, fala com ele assim, vai lá, meu filho, e busca a pérola que está no ninho de uma serpente. Oh, o filho foi todo animado. Chegou no Egito, todo preparado para poder pegar essa pérola, todo animado. Chegou lá, resolveu comer das comidas do Egito, sentiu um peso, deu soninho. Dormiu profundamente. O pai de longe percebeu que esse menino estava dormindo. Mandou uma carta. E essa carta foi lacrada, mas que quando chegou perto do filho, tomou a forma de uma voz e disse, acorda, lembra de quem tu és e para que tu viestes. Aí ele acorda, toma um rumo na vida, luta com a serpente, mata a serpente, pega a pérola, volta para casa porque havia um banquete que o esperava. Essa história é nossa. Quando Deus nos manda para cá, que nós viemos, chegamos, o que nos acontece é que a gente entra num sono que a gente esquece que tem um pai. A gente esquece o que veio fazer. Porque eu falo que quando a gente veio, ele deixou um radinho de pilha para nós. Só que nós perdemos as pilhas. E no meio da mudança, perdemos foi tudo. O radinho é para comunicar com ele. O radinho é para fazer transmissão. O filho com o pai. Esquecemos desse rádio. Então nós perdemos a conexão. Aí eu estou cansadinho, vou envolvendo com as coisas daqui, que é o pecado. Nós vamos nos enrolando nele. E perdemos e estamos num sono tão profundo. Até que a palavra de Deus nos acorda de novo. Até que a palavra de Deus nos atinge e fala, acorda, porque não é possível que eu vou encontrar vocês todos dormindo. Porque Deus tem que nos encontrar trabalhando, vigiando, despertos, atentos às coisas de Deus, porque senão as coisas passam, e passam mesmo. E Ele fala, eu quero que vocês vigiem. Mas não é só vigiar. Vigiar, estar ali ligado, trabalhando. Porque se o Pai chegar, Ele tem que nos encontrar trabalhando. E ao mesmo tempo orando, porque eu tenho que estar conectado no meu Pai. Eu tenho que estar vigiando com atenção, porque a minha atenção tem que estar centrada nele. Não posso estar disperso como a gente está hoje. Você fala, que é isso, filho? Estou tão acordado, estou com o olho aberto. Estar desperto é muito mais estar com o olho aberto. Vigiar é muito mais do que isso, nós precisamos da luz de Deus. Precisamos que, quanto mais eu estiver perto de Jesus, dessa luz receber, para que essa luz entre e me transforme. Transforme minha forma de ver. Eu preciso, nesse tempo agora, ter um outro olhar, ampliar a minha visão e ter mais sensibilidade. Porque se eu não tiver uma sensibilidade, eu não percebo a presença de um Deus que vem. E um Deus que vem toda hora. A gente fala, mas Deus vem? Deus me visita? Visita, advento significa visita. E esse tempo é o tempo do advento. Mas Deus não nos visita só agora, Ele visita todo dia. Deus cuida. Ele está atento, por isso que cristão vive a vida na espera, mas também compartilhada. Deus quer partilhar da nossa vida. E é dos detalhes da nossa vida. Que Ele quer participar, quer estar atento. Às vezes a gente acha que não. Mas Deus vai preocupar com detalhes assim tão pequenos? Vai, quer escutar uma história? Jesus é uma doçura, né? Eu falo isso com vocês, que Ele é doce para demais. Essa noite, quando eu fui dormir, já era um pouco mais de 11, quando eu terminei de rezar, e fui dormir. Quando eu fui dormir, fui conferir meu celular, porque eu não desligo, porque alguém pode precisar. Não só o CTI, mas meus clientes podem precisar, então o celular é uma coisa que eu não desligo. Conferi o celular, estava lá marcada a hora de despertar, e tinha bateria, assim, menos da metade, mas tinha.
Falei, você dá conta até amanhã cedo, né? Tranquilamente. Fui dormir. Às 2, aí eu tenho um sono, que é uma particularidade, nada me acorda. Pode ter uma escola de samba dentro da minha casa, tranquilamente, pode fazer o que quiserem, não acordo. Só o celular me desperta. O celular me desperta. Não mandem mensagem, nem o WhatsApp, porque eu não acordo. Mas se o celular me tocar, eu acordo, converso com as mães, reconheço quem é o CTI ou a mãe, lembro o peso dos meninos, eu falo que Jesus me lembra tudo. O peso dos meninos, medico e volto a dormir. Diz meu marido que eu volto para o mesmo ponto que eu parei no sono. Mas é uma graça que eu tenho mesmo. O tempo que eu durmo é muito curto, em torno máximo de 5 horas. Então, o sono é pesado. Eu descanso literalmente. Muito bem. Eu não acordo de madrugada. Do jeito que eu deito, eu acordo. 2h05 da manhã eu fui acordada. Falei, já está na hora? Não é possível, essa madrugada passou muito curta. Já está na hora de eu acordar? Não é possível? Quando eu peguei meu celular, estava dizendo assim, seu celular vai ser desligado. Tum, acabou. E eu falei com ele, menina, mas você é docinho demais. Só o senhor sabia que eu tenho que acordar às 4h30. São 2h05 da manhã. Se eu não visse o celular desligando, eu ia simplesmente perder a hora, e eu tenho uma vocação absoluta para acordar às 9 da manhã. Olha que horário lindo. Lindo, 9 da manhã, acho um horário exemplar, mas não, não posso. Bem, eu falei, olha Jesus, a sua delicadeza comigo. O senhor sabe que hoje é o dia do grupo de oração. Eu tenho que rezar o texto de Nossa Senhora, porque ela turma toda que vai. Eu tenho que entregar esse povo todo para o senhor. E eu entreguei vocês todos para ele hoje, para Nossa Senhora. Tem que entregar, eu tenho que assistir missa, tem que fazer o café do marido, assar pão de queijo, tudo tem que fazer, é muita coisa. Chegar na igreja às 6 e pouco da manhã, está no CT às 7 horas. Se eu errar o horário, é uma festa, não dá para fazer a missa Ave Maria. Falei, Jesus, mas você é tão bonitinho que você fez isso. Claro que teve o prejuízo do marido, que eu tive que acordá-lo. Falei, amor, coloca o celular para despertar aí do seu para mim, faz favor, tadinho. Porque ele tem problema de sono, eu não tenho não, eu volto a dormir. Casar comigo não é fácil, então por isso ele está no processo de santificação, né, bem? Está em processo de santificação, porque não é fácil ter uma mulher que acorda ele às 2 horas da manhã para pôr o relógio para despertar às 4. Eu sei que não é fácil, mas é uma delicadeza de Deus. Eu fiquei tão encantada com o cuidado dele essa madrugada, tão encantada com ele, que eu fiquei lembrando de um trecho hoje de manhã, que está em Lucas, que a gente rezou na missa esses dias atrás, foi no dia 20, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Deus fala assim, quando Jesus chega, vê Jerusalém, ele fala, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Eu tenho tanto medo disso, tanto medo de não perceber Deus que vem. Eu não gostaria de que simplesmente ele passasse e não percebesse a gentileza e a delicadeza de um Deus. E aí outro dia lá no CTI, uma plantonista falou comigo assim, mas como é que a gente sabe que é Deus que nos visita? Ou como é que a gente sabe que é Ele? Eu falei, porque está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus Pai fala assim, meus pensamentos são de paz e não de aflição. Então, quando você rezar, ou quando você pedir alguma coisa, ou quando você conversar com Deus, você terminar de rezar, se os pensamentos que estiverem dentro do seu coração forem de uma paz absoluta, você fala, fui visitada. Ele veio, ele acalmou. Mas se o seu coração estiver tumultuado, não é ele que te visita. Porque Deus gera paz. E ele continua falando assim, vós me invocareis, e hei de ouvir-vos, hei de escutar-vos. Tem um Deus como esse, que nos visita, que você pode invocá-lo e que ele te escuta. Quem promete isso é ele. E ele fala, e eu vos trarei do vosso cativeiro de onde estiverdes. Porque somos dele. Compreendem? Somos dele. É esse Deus que nos visita pessoalmente. É esse Deus que vem até nós, a cada dia, a cada momento. Ele está ali cuidando e nós não percebendo. E ela me disse, mas Filó, como é que eu vou reconhecer? Falei, como é que você reconhece que seu marido precisa de alguma coisa? Como é que você entra num lugar e fala, essa pessoa fez isso? Por que você sabe? Não tem o nome dela, mas porque tem a marca dela. Meu pai sentava na mesa e minha mãe falava, ele quer um garfo. Falei, mas ele não falou? Ela falou, mas ele tem um olhar de garfo. Falei, como que tem um olhar de garfo? Não tem um olhar de garfo, mas para ela tinha um olhar de garfo. 63 anos juntos, sabia que o olhar dele era de garfo.
E se dependesse de mim, ele ia morrer precisando do garfo, que eu não ia conseguir dar. Mas é o amor que faz isso. Então como é que eu vou reconhecer quando for Jesus? Pelo amor. Quanto mais vocês encontrarem com Ele, quanto mais vocês rezarem, como é que eu vou encontrar? Rezando. Quanto mais eu estiver diante dEle, quanto mais eu ler a palavra que eu for conhecendo, eu vou falar, isso é dEle, é isso que Ele quer. Essa aqui é a marca dEle, foi Ele que fez. E vai acontecer coisa na vida de vocês, vocês falam, foi Jesus. Meu marido falou, você é muito pretensiosa, você acha que foi Ele que te acordou? Eu falei, claro. Lógico, foi Ele. Lógico. Quem mais me acordaria às 2h05 da manhã, sabendo que eu... Quem é que estava preocupado com o horário que eu ia despertar? Ele. Ele. Porque, aliás, eu já falei que ele morre de saudade, ele fala que não. Da gente ficar animado, começar a rezar às 4h da manhã, claro, ele quer companhia. Falei, claro que foi ele. Mas a gente sabe quando é Ele que nos acorda, é Ele que nos acode, é Ele que fala, só Ele poderia fazer isto. Quando eu vi hoje o Emanuel saindo de alta do CTI com uma bola, sem uma veia, sem nada, aquele menino que teve morto há 15 dias atrás, saiu lindo, mandando beijo, hoje pelo menos consegui um beijo dele, saiu no colo, aquela avó chorando e todo mundo chorando, o menino que teve morto há 15 dias atrás, olhamos um para os outros e falamos, foi ele. Foi ele. Tem certeza que quando a coisa não tem saída, que a gente fala, é ele, e ele age. Como eu tenho medo desse trecho, quando Jesus chora e fala, vocês não reconheceram o tempo que fostes visitados. E nós estamos vivendo esse período que estamos sendo visitados por esse Deus. Não vamos desperdiçar. Vamos abrir os nossos olhos, vamos estar atentos, despertos. Não vamos dormir. Porque Ele vai chegar. E Ele tem que chegar e nos encontrar trabalhando. E saber que estamos fazendo as coisas como Ele gostaria que a gente fizesse. É simples, porque está escrito na palavra. Eu fico comparando essas coisas de uma forma muito simples, vocês me perdoem, mas é a forma como eu vou vendo. Como lá no CTI. Né, quando, final de semana que a gente está trabalhando, os médicos diaristas como eu, vão todo dia. Os plantonistas também. E o coordenador, o chefe, vai todos os dias da semana, sábado, domingo, às vezes ele aparece. Mas se ele chegar de surpresa, ele não pode nos encontrar dormindo. Ele tem que nos encontrar trabalhando. E se ele me questionar de alguma coisa que eu estou fazendo, eu tenho que falar, fizemos segundo o protocolo, porque assim está escrito. Se Jesus tem que nos encontrar trabalhando e dizer, porque assim estava escrito, por isso eu fiz, Senhor. Compreenderam? Estamos a trabalho. Estamos aqui. Porque quem não tem oportunidade de estar assim, quem não tem essa espera, e eu espero a cada dia, quando o dia está bonito ou está feio, eu falo, será que é agora que você vai chegar? Será que é hoje que você vai vir? Será que o Senhor está para chegar, Jesus? Eu tenho dó de quem não espera. Quem não espera está desesperado. Está vivendo a vida de quem não crê. Então são pessoas que têm uma vida absolutamente insatisfeitas. São pessoas que vivem na sonolência, nada está bom. Não são pessoas que têm oportunidade de viver essas alegrias que a gente tem, igual eu conto para vocês, que fala, Jesus apareceu lá. Vi nada, mas me acordou. Essas coisas que vocês vão vivendo a fé, essas coisas que eu vou acompanhando e sei que foi o Senhor. Que dó que eu tenho daqueles que não creem em nada e não esperem mais nada. O ser humano pode esperar qualquer coisa. O ser humano pode esperar, sim, deve, então a gente espera. Mas não somos ninguém para esperar qualquer coisa, gente. A gente espera pela vinda e a volta do nosso Deus. É que a gente não tem noção da dimensão que vai ser isso. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa que transcende qualquer coisa que a gente possa pensar. Um Deus que vai chegar, que nós esperamos por Ele. E para isso temos que estar com uma vida atentos, porque Ele pode chegar a qualquer hora. E tomara que Ele chegue bem depressa. Tomara, como eu desejo que Ele venha. Cada dia eu falo com Ele, você está demorando, meu amigo. Precisando de chegar, a situação não está boa. Sofrimento demais. Como estamos precisando de desejar esse nosso Deus falar, venha. Mas até que Ele venha, eu não posso ficar sentado esperando. Então eu tenho que estar a trabalho. Como as pessoas precisam conhecer Jesus. Como elas precisam conhecer um Deus que liberta, um Deus que te escuta. Você pode falar para as pessoas, Ele escuta, foi Ele que prometeu, está escrito lá em Jeremias. Foi eu que estou inventando isso, está escrito na palavra. Então quando você sabe que está escrito, sua palavra tem força. Fala, está escrito que Ele te escuta. Experimente, fale com alguém. Você não encontrou ninguém desesperado? Hoje eu encontrei tanta gente desesperada. Encontrei tanta gente falida. E desesperados porque toda a segurança dessa pessoa estava na conta bancária. E foi tudo. Isso não é fácil para quem não conhece mais nada além do dinheiro. E o dinheiro vai. Então é preciso que a gente tenha audácia mesmo para poder viver as coisas de Deus. Será que hoje, no desafio que a vida te apresenta, como é que você está se comportando?
Será que, na verdade, quando a vida está sendo transformada, você fala, eu estou cansado da mudança, estou desanimado, ou as coisas não saíram como eu quero, então está vivendo aquelas pessoas desanimadas. Porque dessa forma, como é que nós vamos revelar esse Deus vivo? Quando eu digo para vocês que Ele é uma pessoa, como é que você vai revelar? Pela sua alegria, pela sua firmeza, pela sua fé, que fala, tudo vai dar certo. Por quê? Porque temos um Pai. Eu sei que Ele cuida. É o povo que dá conta de caminhar apesar do sofrimento, apesar da dor, mas na certeza de alguém que é vivo, que nos acompanha. Isso não tem preço. Isso é estar atento a um Deus que está atento a você. É só retornar o seu olhar para esse mesmo Deus. Mas às vezes nós somos tão comodistas que a gente prefere não ser mexido. Porque se eu começo a querer mesmo viver essas coisas, ser transformados por Deus, claro que a sua vida vai ser virada do avesso. Vocês não tenham dúvida disso. Claro que Deus vai mudar tudo em nós. Isso não tenham dúvida, porque Ele vai as situações que vão chegando vão trazer mudanças na sua vida. Muitas vezes nós estamos tão acomodados que nós não queremos saber de muita mudança. Então a gente se entrega a Deus mais ou menos, cheio de si, contanto que... Mas, se você não fizer, não é assim? A gente é cheio de palavrinhas para que Deus não trabalhe tudo que Ele quer. Chega desse tempo. Nós estamos precisando de viver um tempo de cristão que realmente onde passe a força do Espírito em nós, seja aquela que sai derrubando o povo. Conheci um padre que por onde passava o povo caía. Tamanha a força do Espírito. Nós estamos precisando do Espírito Santo vir nos pegar por dentro, acender esse fogo e viver esse advento com alegria. Falar, não posso viver, perdi emprego. Não posso porque perdi alguém da família. Graças a Deus que nós temos advento, graças a Deus nós temos a chegada de um Deus, porque senão sim, vocês poderiam chorar a vida inteira. Mas é porque Ele veio que a nossa vida é transformada. Só porque Ele veio que a gente pode celebrar, cantar, e ver que não há dificuldade que Ele não vença. Não há situação que Ele não possa transformar. Depende, sim, da sua crença, da sua fé, nesse Deus que tudo pode. Precisamos ter essa coragem. Quando eu fico vendo Maria, foi a pessoa que viveu o primeiro advento. Não foi? Ela estava trazendo dentro do ventre a palavra que se fazia carne. Pode imaginar o que era isso? E ela viveu isso sozinha, sem alarde, sem confusão. Nem contou que era mãe do Filho de Deus. Quantos de nós dá conta de um segredo desse? A gente não dá conta nem do segredinho pequeno, a gente já coça a língua e quer contar primeiro que pode, né? Imagina que ela viveu isso em profundo estado de vigilância, atenta a Deus, porque ela era atenta a ela mesma. Estava ali, viveu o advento, primeiro advento da história, foi vivido sozinho. Maria, aquela tenda de Deus, né? A tenda que abrigava a Deus, viveu em sobriedade, viveu inteira, viveu em vigilância, viveu aqui prestando atenção em Deus. Não estava dormindo, estava desperta. Nós temos que pedir a Deus que nos dê a graça de nos acordar. Que Ele mande o Espírito Santo mesmo para nos lavar, para nos acordar, para que a gente possa viver um outro advento, um outro preparo para esse Natal. Que a gente possa estar mesmo acordados, né? No sentido real da palavra. Que a hora que o despertador tocar, a gente não adie mais. Dê um salto e fala, a seu dispor. Que a gente não tenha mais medo de viver com esse Deus, né? Que a gente tenha a mesma coragem de Maria, de estar inteira nesse advento e falar para Ele, eis-me aqui. Faz o que o Senhor quiser. Minha vida é sua mesmo. Faz o que o Senhor quiser para virar do avesso, do direito, esquerdo, o que o Senhor quiser. Pode fazer, Senhor. Sem medo. Mas será que a gente tem essa coragem? Mas como é que eu vou perder aquele cargo? Como é que eu vou perder a minha posição? Como é que eu vou perder isso, aquilo? Tudo é ilusão. A gente tem que pedir a Deus que tire as ilusões da nossa vida e nos faça enxergar aquilo que é certo, que o mundo está sempre aí para maquiar. E te mostrar uma coisa que não é real. Não é? A vida espiritual, ela é diferente. E a gente sente que o ser humano está dividido. A sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo dentro de nós, por mais desejo que as pessoas tenham, as pessoas estão como se estivessem lutando contra duas forças. Uma que está sempre nos empurrando para a superficialidade. E outra que deseja profundamente, né? Tem uma nostalgia daquilo que é de verdade, né? Nostalgia, saudade de um Deus, saudade de uma vida plena. Mas eu acho que a gente precisa mudar até o nosso ritmo de vida, senão a gente não vai conseguir perceber esse Deus. Que vem na delicadeza, na sutileza, na presença do outro, do seu irmão, nos acontecimentos do seu dia. Para e pensa se hoje você viu Jesus. Se você percebeu o cuidado dele.
Se você percebeu a presença dele, porque eu rezei para vocês, entreguei o cesto para a Marinha e para ele, entreguei vocês todos. Falei, eu não sabia quem ia, falei, a senhora conhece seus filhos, a senhora leva quem a senhora quiser, a senhora conhece seus filhos todos, põe tudo debaixo do manto e leva lá. Prepara o coração dos seus filhos, falei com Jesus na Eucaristia, prepare o coração dos seus filhos. Que a gente possa viver esse advento como um arado, que venha revirar a nossa vida. Para que a gente possa viver passar por essa vida aqui de cristão, nessa atitude de quem tem uma comunhão com o Senhor, de quem não está só. Hoje tinha uma residente da cardiologia tão desesperada, claro que o menino estava numa urgência, e nós admitimos numa emergência o bebê, e ela falou comigo, Filó, mas é porque eu estou muito desesperada, porque eu estou aguardando o resultado. Eu falei com ela, calma, senta, a criança já está socorrida, já tem tanto médico, você tem mais médico que metro quadrado, já está socorrida. Eu falei, calma, respira, o menino já chegou. E ela disse, é porque eu estou esperando o resultado de um concurso que eu fiz, que você sabe, né? A gente está solteiro, está sozinho, a gente tem que ter garantia de um futuro. Falei, você acha que a garantia de sua vida está no casamento? Você se engana redondamente. Casamento não é garantia de nada. De nada. Falei, sabe por que vocês vivem nessa agonia? Porque você esqueceu que você tem um pai. Não fala Deus, não, porque é muito longe. Fala, eu tenho um pai. Um pai que compartilha da minha vida. Falei, um pai que sabe da sua necessidade. Um pai que alimenta o verme da árvore e vai deixar de te alimentar. Um pai que sabe quantos fios de cabelo a sua cabeça tem, vai te abandonar. Nós somos barro, como diz Isaías 63, mas somos seus filhos. E Ele cuida de nós como sendo filho. Então, toda essa agonia do coração de vocês, esse desespero, que vocês esqueceram quem vocês são. Igual aquele da parábola. Esqueceu que é filho de quem? Do rei. Somos filhos do Altíssimo e comportamos como qualquer um. E aí vivemos desesperados, angustiados, agoniados, mas não temos uma vida compartilhada. Advento é para compartilhar, aprendam isso. É para viver todos os tempos litúrgicos compartilhando a sua vida com o Senhor, todos os momentos da sua vida. Você vai viver o que quer viver na presença de um Deus que é vivo, um Deus que cutuca você, que está ali pertinho, que fala, olha para cá, vira a tua cabeça, e fala, olha, eu quero que você veja isso. É esse Deus que eu estou falando, que quer uma vida ativa em nós, que quer que a nossa vida revele isso, revele uma salvação. E não esse bando de gente deprimido, falando, se eu não pegar um emprego, que bobagem. Falei, menina, você sabe que eu nunca pensei nisso na minha vida? Nunca nem pensei nisso na minha vida. Estou na mão do Senhor e vai levar onde eu quiser. Se ele quiser para cá, eu vou para lá, eu vou onde Ele precisar de mim. Estou às ordens. Você acha que vai deixar faltar alguma coisa? Não vai. Eu afirmo a vocês, não vai. Um detalhe da sua vida que só você sabe com Ele, pode ter certeza, que Ele fará. Porque Deus é detalhista, Ele é delicado, e está sempre nos instigando. Crê em mim? Confia que eu vou fazer? Respondam, claro, pode fazer o que você quiser, sempre fará o melhor. Deus sempre nos surpreende. Todas as vindas de Deus em nós nos surpreende, todas. Sempre traz o novo, sempre. Para que Ele vai repetir? Então, podem ter certeza, esse advento não será como o outro advento. Esse Natal não será o mesmo. A consciência de vocês já é outra. Vocês já despertaram de uma forma muito melhor? E essa menina, quando eu falei essas coisas, ela começou a chorar, falou, não posso chorar aqui dentro. Eu falei, pode pôr a maquiagem. Lá dentro do quarto tem um monte de maquiagem, que o povo aqui é tudo perua mesmo, tem um monte de maquiagem. Pode ficar suja aqui, depois lá lavar. Eu falei, há quanto tempo você não escuta falar no seu pai? Vocês estão igual terra seca, precisando de escutar uma palavra, e a missão é nossa. A missão é de vocês que experimentaram esse Deus, e dizer para a pessoa, não tenha medo, não precisa colocar a sua segurança lá, fala com Ele, e Ele fará, porque Ele prometeu que escuta, e que transforma se a gente deixar. Ai, como é lindo conviver com esse Deus, ai, como eu tenho vergonha de imaginar que a gente fica dormindo tanto tempo, que nós temos que estar a trabalho, temos que estar atento a Deus, e às vezes a gente fica presinho no nosso ateliê de costura, fazendo coisa, achando que está fazendo coisa muito bacana. Acorda, tem um mundo para você poder ver. Deixa Ele te mostrar e nos colocar uns com os outros e nos conectar uns com os outros. Somos irmãos. Temos que estar atentos à necessidade uns dos outros para poder começar a viver o reino de Deus aqui. Precisamos de lutar contra o pecado.
E aí eu queria convidar vocês, né? Nós vamos começar dia 4, foi uma proposta do padre aqui na igreja. Vamos fazer, quem não vai fazer ainda. Vamos fazer o jejum de Daniel. Se ninguém nunca fez, façam. Isso vai estar no site da igreja, tenho certeza. Cada dia vocês terão um trecho da palavra para ler e rezar. Experimentem fazer um jejum para poder viver um Natal diferente. Vamos experimentar, além de decorar a casa, além de fazer as compras, além de preparar uma ceia, além de receber as pessoas, vamos preparar o nosso coração. Vamos celebrar um Natal diferente, um advento diferente. Vamos começar a celebrar fazendo o jejum de Daniel. Nós vamos começar o jejum no dia 4. É uma ousadia, é uma nova proposta. Falei que cada vez que a gente encontra com Deus não tem uma proposta nova. Uma proposta nova. Vamos ter coragem. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. Falar, Jesus, esse ano eu quero um advento completamente novo. Quero viver o sentido disso de verdade. Né? Eu quero fazer o jejum, mas esse jejum, se for de carne, se for do que for que vocês forem fazer, vocês têm que pegar esse jejum, o valor do que vocês vão gastar com a carne, ou seja o café, ou seja o chocolate, seja refrigerante, não sei, o jejum que, sei lá, do que vocês resolverem tirar. Pega isso, transforma isso em doação para um lugar ou para alguém que não recebe. Aí sim, agradará ao Senhor. Não é? É a oração e a transformação para o irmão. É assim. É assim que ele tem que nos encontrar, trabalhando. Então vamos fazer um ano novo, tudo diferente. Um advento diferente. Um advento onde eu lembro que ele veio, eu estou em comunhão com esse Deus que vem toda hora até mim. E estou de olhos abertos, esperando, pronto, porque se ele me chamar eu tenho que estar pronto para poder ir a hora que ele quiser. Né? Então que Deus nos dê a graça de a gente viver esse advento em comunhão, na presença desse Deus doce, dessa doçura desse Deus, dessa doçura que vocês têm que experimentar e testemunhar, que não é uma repetição, é tudo novo, de novo. Celebramos de novo. E vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de sermos, só pelo menos nesse período como ela, termos a graça de dizer a Deus, eis-me aqui, me transforma, que eu também possa gerar Jesus em mim, nesse período do advento, porque a gente possa dar a luz a Jesus, também nesse Natal, um Jesus, dar a luz de uma forma espiritual, não é? Levar Jesus a tantos que estão precisando ouvir o nome dele, o nome santíssimo desse Deus. Então que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Estamos começando, mas é para começar um desafio. A cada semana, um desafio novo. Para também chegarmos de uma forma nova, quando formos celebrar o Natal. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante do Senhor. Vamos pedir a Ele que comece a transformar em nós aqui agora, hoje, tudo aquilo que não está bom. Tudo aquilo que Ele acha que a gente já pode enxergar de um jeito diferente. Nos dar a graça da vigilância, de estar despertos, de estar atentos, que os nossos olhos não se fechem, nem quando a gente estiver dormindo, mas que a gente esteja ligado nesse Deus que quer nos contar tantas coisas, que quer nos transformar, que quer nos purificar, para que a gente possa trabalhar a nossa santidade, para que um dia a gente possa estar celebrando tudo isso diante do Senhor. Doutora Filó hoje nos fala de um novo tempo. Vivemos um período de advento e a palavra significa aquele que há de vir. Para lembrar que um dia Jesus veio, Deus se revestiu de homem e veio habitar em nós. Para que depois da sua morte Ele ressuscitasse, nós pudéssemos ter de novo acesso a Ele, a vida eterna, através de Jesus. E isso é a maior alegria que nós podemos dizer para você hoje. Ele veio. E Ele vem. Todos os dias Ele vem. Você precisa de chamar. A palavra fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Essa porta é a porta do seu coração. E ela só tem fechadura para o lado de dentro. Jesus não vai arrombar a porta do seu coração. Ele bate amorosamente. E Ele te pede, eu estou à porta. E peço entrada. Abra. O convite de hoje para você, abra essa porta. Deixa Jesus entrar na sua vida. E junto com Ele, paz, alegria, amor, luz. Vamos rezar? Senhor, vem. Nossa oração hoje é dizer para o Senhor, vem Jesus, vem. Entra na nossa vida, entra na nossa casa,
faz morada no nosso coração. Limpa o que precisa de limpar, restaura. Tudo que está fora do lugar, Senhor, coloca no lugar, cuida de nós e faz-nos de novo. Queremos andar contigo, Senhor, e não queremos mais nos separar de Ti. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!